Na Golden Gate eu falei, Bem-vindos, meu nome é Iana, estou muito feliz aqui hoje, sou coordenadora do CCBB Educativo aqui do Distrito Federal e a gente tem a alegria hoje de inaugurar o nosso programa Com a Palavra, né, em que a gente convida um artista, uma pessoa para fazer uma visita, guiar uma experiência a partir do seu ponto de vista, a partir da sua experiência artística, para se conectar com os temas que estão sendo trazidos pela programação do CCBB. Eu já atravessei a ponte do Paraguai. Um filme inspirou a ponte do rio que cai. É sucesso em Campinas e na voz dos Racionais, mas a ponte da capital é demais. Gente, sejam bem-vindas e bem-vindos. É uma satisfação estar aqui, né? Eu pertenço ao universo do hip hop e ao visitar as obras aqui de Jean-Michel Basquiat, foi impactante no sentido de perceber o tanto que a gente viveu histórias parecidas, né? Tivemos assim a década de 80 que Basquiat vive na sua plenitude da sua arte. É um momento também que o hip hop ele nasce e se apresenta para o Brasil e para o planeta, né? Então eu, moleque de quebrada, né, na cidade satélite, eu também estava influenciando no planeta, sabe? Então os desafios de Basquiat eles são bastante parecidos com os meus e de uma geração, né, dessa capital que naquela época era a capital do rock, que hoje também, como os quadros de Basquiat são famosíssimos, né, o hip hop é a música mais tocada e assim festejada do planeta. Tudo tem um pouco do que a gente criou como pedaço, né? E Basquiat fala disso, né, das fissuras, do traço que não chega. E para nós o looping foi muito importante no hip hop, né? Então, de um pedacinho de uma batida, a gente pegou e criou um universo, né? E em cima dessa amplitude que a gente criou, nós colocamos nossas palavras. Era muito difícil para nós dos anos 70, 80, né, principalmente para a geração da periferia, ter acesso a uma bateria, a uma guitarra, a um baixo. E o disco do papai, o disco da mamãe, né? Eles foram importantes porque em cima daquele instrumental de Evaldo Braga, em cima do instrumental de Roberto Carlos, de Lady Zu, de Cassiano, de Miguel de Deus, a gente pôde cantar ali nossas palavras. Como não sabíamos cantar, o canto era falado, né? Então sejam bem-vindos e bem-vindas a esse mundo aqui de Basquiat, que vocês vão ver que vocês têm tudo a ver com ele, né? Porque nós somos uma célula, mas eu acho que tem uma conjunção que a gente precisa perceber e que o Brasil nesse momento precisa entender isso mais do que nunca. Então sejam bem-vindos, eu queria pedir uma salva de palmas para nós, para a gente trazer essa energia que é África, que é diáspora. E dizer para vocês que a obra de Basquiat chega no momento em que a arte, né? A arte ela estava no momento em que as pessoas não queriam colocar a mão, né? O minimalismo ele traz uma coisa em que você olha a arte, mas você não vê a mão das pessoas. E a grande transformação que o Basquiat traz naquela hora para a arte é exatamente a sua interferência na forma e no ato de fazer arte, né? Ele começa, muitas pessoas falam que Basquiat era grafiteiro. Eu sou dessa corrente que acha que ele é grafiteiro, que eu quero trazer ele para dentro do hip hop, mas ele mesmo em alguns momentos, ele não se diz, né, grafiteiro. Projetada para aproximar do centro São Sebastião, o Lago e o Paranoá. 80 foi um ano muito produtivo para Basquiat, então eu estava até conversando com as pessoas aí, como isso parece com o Brasil, né? O Brasil dos anos 70 e 80, a gente falava muito, e todo o meio televisivo, jornalístico, falava muito da seca do Nordeste, né? Falava do sol escaldante, da falta de chuva e dessa saga cega nordestina, né? E parece que Basquiat veio aqui, né? Sem pisar no solo brasileiro, ele traz algo que tem muito parecido com nós. Só para ilustrar para vocês, aos 8 anos, Basquiat, ele que é afro-caribenho, né? Ele tem um pai haitiano e uma mãe que nasce em Porto Rico. Então essa ligadura principal, né? Um afro-caribenho, ele traz, assim como o hip hop trazia nos anos 80, essa história, né, da diáspora, discutindo já o panafricanismo, trazendo Marcus Garvey, trazendo Malcolm X, Steve Biko para as letras de rap, né? O Public Enemy traz tudo isso, Racionais, 88, através do Holocausto Urbano, traz essa história, e a gente percebe isso na obra de Basquiat trazendo, né? Ele traz essa influência da diáspora na sua história. Ele teve um acidente aos 8 anos de idade, perdeu o baço, né, num acidente, e foi presenteado com um livro em que anatomia humana era o estudo dele aos 8 anos de idade. E vocês vão perceber nos quadros a seguir como tem uma influência muito grande desse momento, desse acidente com ele. Fique ligado, acompanhe passo a passo.
Condomínios luxuosos de todos os lados, o Congresso, o Planalto colados. Aqueles barracos ali, ó, vão ser retirados. Na mesma hora, parte que parece hieroglifos, eu já lembro do Piauí, né, da Serra no Piauí, que nós temos vários achados dizendo, né, que nós temos outra história muito, muito distante da oficial contada. Vários habitavam aqui, nós já passamos por aqui, talvez antes de voltar aqui a essas terras brasileiras, essa terra que a gente considera ameríndia, né, indígena. E para quem conhece um pouco, né, da cultura afro-brasileira, isso aqui tem muito de África, né, sabe, os animais, os sacrifícios, eu vejo ali, sabe, essa pintura traz para mim uma coisa, aquela faca, né, que com o vermelho, então me lembra, né, Xangô, me lembra na mesma hora Ogum, me lembra luta. Basquiat me ensinou isso também, através da leitura. Jamais existiu um africano escravo, e sim africanos e africanas escravizadas. A palavra, né, é arte também, e quando a gente lê a palavra ao contrário, com outro paradigma, a gente percebe o quanto, né, a escravização no Brasil ela foi uma machucadura, né, e um impedimento de que um continente pudesse caminhar com suas próprias pernas e com a sua própria história. Ele fala da ausência, né, nesse meio da arte até ali, eram pessoas de pele clara, né, então um mercado muito restrito, um mercado em que a rua estaria distante dela, né, era para pessoas quase que tinham aquela aptidão para enxergar, e ainda hoje, né, isso pensando em termos de Brasil, durante muito tempo no Brasil, cultura foi o livro mais alto da estante. Então, as pessoas cultas eram pessoas, né, da Academia Brasileira de Letras. E hoje a gente tem um conceito de cultura, e o conceito de cultura que nós temos é exatamente que todos nós somos portadores e portadoras de cultura. A cultura é formada através da sua caminhada pessoal, né, para que você possa ter a sua vivência de mundo, é uma contribuição única para o mundo, isso é cultura. Então nós somos todos seres humanos e humanas culturais. E Basquiat traz isso para a arte, né? Porque se você vê esses traços, essas balanças, você olha, eles estão incompletos, né? E ele diz assim, olha, eu sei pintar, eu sei fazer, mas eu não quero fazer nesse momento. Então, esse protagonismo traz, né, o neo-expressionismo do Basquiat, ele tem uma ruptura total e ele já é tido como um gênio logo. Quem sobe só pra regular a antena, reforça as pontes safena. Eu não sei se vocês sabem, é importante dizer, né, Basquiat morre, né, de um baque que a gente fala na quebrada, mas de heroína e cocaína. E a gente, isso, em 1988, na mesma hora, no mesmo tempo em que a gente celebrava ali o Run DMC, em que eu lançava o meu primeiro disco de rap, me apresentando, ainda apresentando anonimamente, porque o dono da gravadora não colocou meu nome na música, o crédito, então todo mundo só ouvia a voz. Mas eu hoje descobri que a voz é mais importante que o nome. E Basquiat me trouxe isso, sabe? Ele traz isso, né? Porque nos primeiros grafites dele, quando o intitulavam como grafiteiro, ele ia exatamente naqueles pontos, naquelas academias que eram fechadas, ele colocava a mesma merda de sempre. Muita gente sabe que, principalmente dos anos 50, aos anos 60, teve uma geração beat. E essa geração beat era uma geração que falava assim, vamos usar tudo até o final, vamos fazer tudo até o final. O Woodstock é um pouco dessa história, né? E ele ainda bebeu muito dessa fonte. E eu percebo isso muito na intensidade. Gente, ele pintou demais, muitos quadros, muitas obras, né? E ele que combatia, né, essa cena de falava assim, olha, nós temos que ter mais acesso ao mundo da arte. O Basquiat está entre os quadros, né? Os 10 quadros mais bem pagos do planeta hoje. Foi vendido por mais de 100 milhões de dólares uma obra de Basquiat. Então você vê como é essa cena, né? A gente, a todo momento você é enquadrado, não tem jeito. E a gente tem hoje a obra de Basquiat, eu queria muito assim, né? E o CCBB faz essa mostra muito linda, mas eu sinto assim a vontade de ter também isso assim na Ceilândia, no Lago Azul, no Pedregal, sabe? Para que a gente possa mudar, para que os centros culturais sejam mais presentes que viaturas. A gente tem hoje, infelizmente nas periferias brasileiras e de Brasília, o órgão do Estado que mais aparece é a polícia.
sabe? E então segurança pública, depois da gente visitar uma obra de Basquiat, eu acho que a grande segurança pública é cultura, né? Sabe? O que transforma o jovem é a percepção do planeta. Eu hoje vejo um mundo sem fronteiras, sabe? Mas eu fui Dom Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Olha o que a escola colocou na minha mente, gente. E o pior de tudo é que eu não consigo tirar isso da minha mente. Sabe? Mas não me contaram, né, sobre Zumbi dos Palmares, de toda a história, de mais de 100 anos de resistência, né? Não nos contaram da história de toda uma geração que trabalhou nesse Brasil e a oportunidade de discutir, porque Basquiat era uma exceção e chegou a ser o tudo. Hoje nós temos 60 mil pessoas assassinadas no Brasil a cada ano. E a gente fica pensando nessa matemática da cultura, da arte, de tudo, de um jovem que viveu apenas 27 anos. A nossa juventude está sendo morta aos 15, aos 17, aos 18. Alguns falam que é por própria culpa delas. Eu já penso que são várias matemáticas na prática para a gente pegar esse zero à esquerda e ver que ele pode ter valor. Então, quantos Basquiats nós estamos perdendo, né, nessas entranças? Então, eu acho que o Brasil que vê Basquiat, para entender a obra de Basquiat, é preciso de ser assim. Você tem que ser meio falar assim, olha, eu quero o melhor, mas eu quero o melhor para todos e para todos. Eu não quero só para mim, né? Não vale só uma panela num momento, tem que bater panela a todo momento, não é? Quem mora fora do avião, bate o palmo, aplaude, apoia, pede diversão. Olha só, Basquiat também tinha uma influência muito grande de desenhos da época, né? Então de quadrinhos, de HQ. E ele trouxe isso praticamente inimaginável no mundo da arte, né? Você trazer... Ele traz outra coisa que é exatamente naquele tempo que estava surgindo a Xerox, a cópia, né? Então ele traz pedaços de folha e escrevendo. Então, quer dizer, ele praticamente dá uma caminhada para o mundo da arte, volta e traz a rua e coloca, e assim se completa a sua arte, a sua singularidade na forma de expressar, né? Não sei se vocês percebem, né? Mas é tudo muito moderno e pós-moderno, né? Parece que a gente está visitando uma cena do futuro, a mesma coisa, uma cena de agora. E aí nos dá a visão de que o Basquiat traz para nós. A importância da gente estar pisado, firme aqui, mas com olhos para frente, para os lados, sabe? Termos essa percepção. Eu confesso para vocês, no caso do hip hop, uma particularidade que tem é que nós nos reuníamos, né, nos anos 70, mais nos anos 80. A gente reuniu nos anos 80 no sentido de assim, poxa, quem gostava da nossa música, sabe? Então você saía do Guará para a Ceilândia, da Ceilândia ali para outra quebrada, para procurar alguém. E nessa época também, para ele foi uma dificuldade, porque era ele era a ideia, né? Então como se colocar como ideia? E eu vejo assim a perseverança, sabe? Por exemplo, o hip hop são 4 elementos: o break, o grafite, o rap e o DJ. Eu fui dançarino, toda a geração do DF, né? Câmbio Negro, DJ Jamaica, todo mundo naquela época dançava break. DJ Rafa, o Marcão do Baseado nas Ruas. E o break nos trouxe por exemplo, tinha um movimento que era o flare do cavalo olímpico, só que a gente fazia no chão. Aquele movimento era muito difícil. Eu mesmo demorei 3 anos para aprender. Tinha moleque da quebrada que aprendi em 3 dias. E um dia nós fomos num professor de ginástica olímpica e perguntamos, professor, nós queremos aprender, nos ensine esse movimento. Ele pegou e falou, olha, vocês, na 24, viu, assim? Lá no Guará. E aí no Guará, na 24, ele pegou e falou, olha, é o seguinte, vocês treinando todo dia, com alimentação adequada, os moleques já começaram a olhar, alimentação adequada, quantas refeições por dia? Aí ele falou assim, olha, vocês trabalhando dessa forma, treinando sempre, de vez em quando vindo aqui, 5 anos está bom para vocês? Tranquilo, você vai, pô, doutor, mas com 5 eu vou estar com 21, eu quero aprender, o baile é na semana que vem, a gente está fazendo mais ou menos. E assim foi, gente. O Dentinho, que é uma figura do Guará, né, foi o primeiro parceiro a aprender esse movimento, e o Dentinho aprendeu assim um mês depois, e com 2 meses todo mundo estava sabendo. Então, você está entendendo? Para mim, aquele professor ali foi academia. Foi, sabe, os quadros que eram pintados a preços que ninguém conseguia ver, ninguém conseguia entender. E aí, nós traduzimos isso em Basquiat. Nós pegamos e trouxemos para a rua, né? E somos um movimento que transformou. Não existem mais comunidades carentes na nossa impressão. Nós que atuamos na comunidade, existem comunidades querentes. Nós queremos cada vez mais. Queremos muito mais que direitos. Nós não queremos, nós queremos ser nós mesmos, né? E Basquiat quis ser a si mesmo e trazendo toda
uma cara sua. E a gente vê a cidade, vê desenhos, vê essa arte que transgride, né? Mas que no mesmo tempo reúne. O povo quer passar, ver nela algo místico. A ponte virou ponto turístico. Esse Soapbox aqui, né, é uma marca muito conhecida lá nos Estados Unidos. Então ele traz essas coisas do cotidiano, né? E na mesma hora que ele pega, olha, ele pega isso aqui, principalmente nos anos 70, né, a indústria do óleo, né, a indústria como é que eu posso falar? A indústria petrolífera, né? Era as Sete Irmãs, né, parceiro? Quem tem mais de 22 sabe disso. As Sete Irmãs, então, Shell, Texas. Então ele colocava tudo aquilo ali como o furacão do mundo, sabe? Dentro de matemáticas, de coisas que ele riscava e colocava. Ou seja, ele era o rebelde, né? O rebelde dentro da arte. Isso para mim aqui eu consigo, a minha pequena percepção artística ainda, assim, ele consegue perceber isso. Como eu coloco aqui, retrata aqui os quadros de Nova York, né? No rap nacional nós temos uma marca muito conhecida que é a XXL, né? XXL quer dizer XX large. E a gente traz Basquiat, né? Porque o símbolo da XXL é uma coroazinha daquelas ali que ele coloca em todas as suas obras. A ponte é um vai e vem de doutor. Tem ambulante, tem camelô. Traz sempre a africanidade, né, na presença de um herói que não é africano, né? Inclusive a gente vê que a gente não tem heróis africanos, né, pô? Os caras, para criar um herói africano, colocaram o Tarzan lá dentro. Olha pra você ver como é complicado para nós. Mas tem Nelson Mandela, tem vários, Steve Biko, Marcos Garvey, todos, né? E eu fico pensando assim, porque esse livro que o Basquiat teve acesso de anatomia, né, a princípio assim, o que se busca, né, aos 8 anos, então as nossas experiências, né, a formação dos traços da nossa personalidade, o tanto que uma infância, né, ela é importante. E aí, Basquiat me reforça uma cena assim, o tanto que nós temos que cuidar de nós, das nossas crias, sabe, sem um conceito de fronteira, sem um conceito de família. Porque é muito complicado, porque quem criou família, criou cartório, criou propriedade privada, criou um monte de coisa que para nós isso é complicado. Então, eu acho que a rebeldia está em perceber que momentos da nossa vida elas são muito importantes para que a gente possa, lá na frente, criar estruturas dentro dessa simplicidade que é o aprender da infância, da criança, né? Então, o quanto que essas crianças devem ser aprender agora? Qual o impacto de Basquiat numa criança linda dessa, né, que vai contar, poxa, tinha um coroa lá contando para mim, pá, mas Basquiat é massa. Né? Porque eles falam assim, Basquiat é doido. Os meninos na quebrada falam, é doido, Otário. Aí o Otário, não, vai, é desse jeito. A ponte saiu do papel, virou realidade. Novo cartão postal da cidade. Quer transformá-lo em patrimônio mundial. Aí vem o disco, que é exatamente, né, uma música mais dançante, boate, em que porque os guetos, né, já estavam efervescidos do funk e do soul, né? E aí vem quando no início dos anos 80, né, chega com força o hip hop. O hip hop chega através de África Bambaataa, né? Tem um disco muito importante do hip hop que é o África Bambaataa, né, que é Soul Sonic Force, né? Isso aí foi o Planet Rock, Planet Petrol, músicas que foram colocadas. Agora, no Brasil nós tivemos a Furacão 2000 também, tudo influência, o Rômulo, toda Cashbox, Soul Grand Prix, né, toda essa geração. E nos anos 80, nos Estados Unidos, né, nós temos grupos, por exemplo, o Run DMC, né? E o Run DMC foi um grupo que ele foi muito visionário, porque ele já fez uma fusão com rock and roll. What you say, what is play? Então, quer dizer, ele já pegou e já juntou e foi muito louco. E o videoclipe que você viu, eu vi também, porque é muito louco, os caras derrubam a parede, né, mano? Então era preciso derrubar paredes, né? Então o preconceito musical ele limitava muito, né? O rap surge de um sample enquanto todo mundo quer tocar. Não, pô, mas ele pega uma batida que ele nem toca. E, pô, é muito mais gostoso, assim, pra mim. Eu acho tocar louco, acho o instrumento bom, mas a grande revolução que houve do hip hop foi exatamente tirar o instrumento e pegar a máquina, que a máquina faz, independente de você tocar, mano. Porque, principalmente, né, nós precisávamos de falar. Nós temos aqui como um ícone do hip hop brasileiro, do rap brasileiro, Mano Brown, Racionais MCs. E o Racionais, se eles fossem, eles não tinham grana para nada, velho. Eu converso com o Brown, nós tínhamos, o cara tinha que vir buscar nós para ir. Né? Capão Redondo, meu querido. Né? A gente só via falar Rua M-Boi Mirim sem número, não era? E ele estava lá, não tinha número. E o hip hop, a grande transformação, ele deu essa oportunidade, né?
sabe, de que a minha geração pudesse colocar independente de, sabe, pô, até hoje eu sou desafinado, mas no rap, né, pesquisa publicada à prova, preferencialmente preto, pobre, prostituta para a polícia prender, pare, pense, por quê? A gente traz o quê? Pô, isso porque, por exemplo, o maestro Júlio Medaglia, mais uma vez lembrando, ele disse em algumas entrevistas assim, o rap é um lixo. O rap não existe. Isso é música. O que é isso? Eu falei, poxa, eu não vou fazer uma canção para ele, mas eu vou fazer uma música. O que aconteceu? Eu peguei Tropicália, né? E fiz uma música em cima de Tropicália e a música foi sucesso. E nós voltamos para Caetano e Caetano falou, que maravilha, melhor que a minha. Eu falei, pô, não mente também, né, Caetano? Júlio Medaglia é o autor desse arranjo original. Igor Mela é o mentor da pororoca musical. O velho se faz novo, ó, é a verdade. Assim caminha, se renova a humanidade. O maestro sendo ouvido por toda a comunidade. O popular, o erudito, Medaglia, outra sonoridade. Oportunidade pra quem desconhecia. Caetano, Tropicália, versão rap, quem diria? Então, olha só, as palavras, né, o que eu entendo, eu vou vendo aqui, então, estou vendo script, são palavras que, liberdade, né, liberte, liberto, e a gente, para cair para o contexto cronológico do tempo, esse era o ano de Guerra Fria, né, era a época de Guerra Fria, anos 50, 60, né? Então tudo isso tem uma influência muito grande, né? Os anos 60 para os Estados Unidos foi o ano da discussão dos direitos civis, né? Quando nós temos ali reunidos na mesma década Malcolm X e Martin Luther King. Inclusive o Martin Luther King ficou mais conhecido, né, por ser o mais brando, né? Porque o Malcolm X ele tinha uma linha mais dura, né, de ação e de colocar exatamente, discutir o tema racial nos Estados Unidos de uma forma de confronto, né? Época, você não sei, muitos de vocês conhecem a história dos Panteras Negras, né? Então, os Panteras Negras, a Constituição americana, ela tinha um espaço em que o cidadão ele poderia se defender armado e ele, devido à grande violência policial naquela época, então quer dizer, uns vigiavam os outros armados, então foi uma época de tensão muito grande, né? E existiam os vilões, né? Sempre os chapelões, os tios Sams, né? Que são, que na realidade, hoje eu entendo, né? Eu já fui assim muito distante do povo americano, eu pensava que o povo americano tinha a ver com isso, né? Mas o povo americano é um povo tão bom quanto o nosso, que vive, né? Na situação aí dessa coisa que as pessoas falam que é democracia. Muito complicado a gente discutir democracia, né, gente? Ainda mais aqui agora, nesse momento. Mas tem hora que isso parece que é uma invenção que nunca vai existir de verdade. E a arte pode trazer isso, né? A arte, não por acaso nós tivemos também o ano 70 no Brasil, que o ano foi um ano de repressão militar, independente de quem concorde ou não, mas foi um ano que, né, nós tivemos essa repressão. E os artistas também, eles não podiam se expressar de uma forma, né? E você vê que a poesia, mesmo amordaçada, né, ela fez canções que ficaram para a história. Eu vejo a obra de Basquiat como uma obra bem temporal, sabe? Embora ela seja futurística, parece que ele percebeu que o planeta era isso aí, ó, e que a gente vai mudar muito pouco com a tecnologia. A ponte saiu do papel, virou realidade, novo cartão postal da cidade. Quer transformar... Pelo traço, um pintor e a grande academia, os acadêmicos, eles conhecem quem tem um traço, quem tem uma mão, quem tem criatividade. Por exemplo, dos cantores de rap que surgem, quando o cara canta uma linha, eu já falei, bom, isso aí não leva jeito no ritmo, né? Não tem a pegada. E dessa forma foi como a academia reconheceu, né? Porque sucesso meteórico dele começa ali em 1979, né? Então quer dizer, não foram uma década, né? Menos de uma década, para você ter um quadro vendido, uma obra sua vendida, negociada a mais de 100 milhões de dólares. As exposições pelo mundo hoje, né, a Galeria Mugrari, né, que tem os quadros do trabalho dele. Então quer dizer, hoje são vendidos a preços, são poucos museus que têm obras, né, do nosso parceiro. E a gente percebe, né, toda essa história ligada minha, pensar assim que
Ele para mim é assim, como Ed Rock fala, você sai do gueto, mas o gueto não sai de você. Então a obra primária dele, para mim, foi a obra-prima dele, né? A caminhada de toda essa obra dele, eu penso assim, poxa, como ele conseguiu ser ele mesmo nessa caminhada toda, né? E na mesma hora, como essa coisa da adicção, né, da droga, né? Nos anos 70 foi uma coisa assim, e 80, era uma coisa que as pessoas se assumiam, né? Sabe? E continua aí. Eu já atravessei a Ponte do Paraguai. Um filme inspirou a Ponte do Rio que Cai. É sucesso em Campinas, na voz dos Racionais, mas a ponte da capital é demais. Projetada para aproximar do centro São Sebastião, Lago e o Paranoá, desafogar o tráfego da região e visitantes de chegada, nova opção. Fique ligado, acompanhe passo a passo. Condomínios luxuosos por todos os lados, o Congresso Planalto colados. Aqueles barracos ali, ó, vão ser retirados. A ponte é luxo, nada em mono, só estéreo. 1.200 metros, louco visual aéreo. Quem sobe só para regular a antena, reforce as pontes safena. A ponte começou depois, mas terminou bem antes que as obras do metrô. Quem mora fora do avião, bate palma, aplaude, apoia, pede diversão. A ponte é muito, muito iluminada. O pôr do sol numa visão privilegiada. O povo quer passar, vê nela algo místico. A ponte virou ponto turístico. Esse lugar é uma maravilha. No horizonte, no horizonte. No horizonte, esse lugar é uma maravilha. No horizonte, no horizonte. A ponte é um vai e vem de doutor. Tem ambulante, tem camelô. Olha pra baixo, vê jet ski, altos barcos. Olha pra cima, lá estão os 3 arcos. A ponte saiu do papel, virou realidade. Novo cartão postal da cidade. Quer transformá-la em patrimônio mundial.